pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. Vamos continuar nossa aula de terça-feira. Conteúdo de estatística, né? Isso. A gente está vendo conteúdo de estatística na parte de organização de dados, lá na página 185. Podem pegar o livro lá para acompanhar. Então aqui a gente agora, pois vocês resolveram aqui os exercícios, né? A gente tem, lembra lá como é medida a audiência de TV. Agora a gente tem a parte de organização de dados. Após coletar os dados de uma pesquisa, precisamos organizá-los para facilitar a análise. Uma das formas de realizar essa tarefa é por meio de tabelas e gráficos. Por que é mais fácil organizar esses dados por meio de tabela e gráfico? A tabela ela serve para a gente definir certinho os valores de cada um, porque se a gente pegar um texto que nem isso daqui, no ano 2015 o Brasil teve, e daí a gente vai lendo de cada região a quantidade, é bem ruim. Assim facilita muito a nossa visualização, né? A gente consegue definir bem o que é cada região, cada ano. Então a tabela serve é muito útil, né, para a gente organizar os nossos dados. Já o gráfico, ele é muito útil para a gente visualizar eles. Por que para visualizar? Quando a gente vem e olha para isso daqui, a gente tem que comparar esse valor com esse para, por exemplo, saber, aumentou, diminuiu, fazer as continhas. Já no gráfico, a gente simplesmente olha e vê, por exemplo, um gráfico de coluna. Tá lá em cima uma coluna, aqui embaixo a outra, a gente já consegue ter uma noção da diferença. Ah, isso aqui quase dobrou. E quando você está olhando aqui, você, será? Será que foi tanto assim? Você não consegue ter noção desse tamanho. Então o gráfico ele é muito mais visual. Aí, ó. Observe que quando o texto possui muitas informações numéricas, se retirarmos dele tais dados e os organizarmos em uma tabela, fica muito mais fácil fazer comparações e tirar conclusões. Realmente, né? Muito mais fácil. Aqui a gente tem o exercício, né? Escreva duas conclusões sobre a tabela apresentada anteriormente com os dados sobre os casos de dengue no Brasil. Então, observando isso aqui, vocês conseguem tirar algumas conclusões já? Com base nesses valores, com base em regiões? Que conclusões vocês conseguiriam tirar? Bem, aqui ele coloca, em 2016 houve um grande aumento nos casos de dengue no Brasil e o crescimento foi maior na região sudeste. Então, ó, em 2016, realmente, né, comparado com esse daqui, de 2015, teve um grande aumento. Só que para ele dizer que na região sudeste o crescimento foi maior, teria que fazer as continhas aqui e verificar se realmente foi o maior comparado aos outros, né? Vamos ver aqui. Aí a questão 5, para vocês resolverem também, né? Leia a tabela e responda a pergunta proposta. Linha de celulares ativa no Brasil 2017 e 2018. Sabendo que a população brasileira já ultrapassou a marca de 208 milhões de pessoas em 2018, e considerando os dados da tabela apresentada anteriormente, o que podemos concluir? O que vocês concluem disso? Aqui a questão 6. Considere a pesquisa a seguir. Ela tem o título Variação do número de leitores. População brasileira com 5 anos ou mais. Aí 2007 e 2011. Está comparando 2 anos, né? E está comparando, ou está mostrando não leitores e leitores. Aí ele tem aqui a porcentagem, né? E o gráfico de setores, ou o gráfico de pizza. Então ele diz que aqui tem 45% de não leitores, está escrito lá, essa legenda, ela mostra esse amarelinho aqui, é a parte dos não leitores, e o rosinha é a parte dos leitores. 2011, 50-50. E em 2007 tem mais leitores do que não leitores. Aí, vamos ver aqui. O segundo, ele está comparando o que? Leitores e não leitores, só que agora é do sexo masculino, né? Aqui ele diz que tem 43% em 2011, né? De leitores do sexo masculino e 53 não, e 53 não leitores, 53% não leitores, 43%
leitores do sexo. Deixa eu ver uma coisa aqui. 43%. Vamos ver se vocês conseguem ver alguma coisa aqui. Ah, não. Tá certo. Porque 43%, isso aqui a gente vai comparar masculino e feminino, né? Então, eu estava pensando por causa que teria que dar o 100%, né? Toda vez que a gente vai tirar esses nossos dados, tem que dar 100%, mas é os 43% daqui com os 57% daqui. Os 53% daqui com os 47% daqui. Então, ele totaliza igual a 100%, tá? Então, aqui o azulzinho é leitores, então, sexo feminino 57% leitores e 47% não leitores. Após interpretar os dados, escreva suas conclusões sobre o número de leitores brasileiros. Aqui tem várias conclusões que a gente pode tirar, né? Verificam ali as conclusões que vocês conseguiram chegar. Se tem mais homens, mais mulheres não leitores, ou leitores, se esse número aumentou, porque dei uma olhada aqui. Aqui a gente tinha 173 milhões. Aqui a gente já tem 178 milhões, então poderia ter aumentado ou diminuído, mesmo que aqui, ó, por exemplo, aumentou o número de não leitores e diminuiu o número de leitores. Mas como a população aumentou, então mesmo assim o número poderia ter continuado o mesmo, tá? Isso não significa que no total menos gente estaria lendo. Afinal, a população também aumentou. Mas será que é isso que mostra ali? Então, vocês comparam lá. Aí, construção das tabelas. Agora que já vimos e analisamos algumas tabelas, vamos aprender a construí-las. Para isso, precisamos ter em mente que elas possuem, no mínimo, um título, as classes, ou colunas indicadoras, e as frequências. Por que a tabela precisa ter um título? Né? Porque a gente precisa saber do que ela se trata. Não adianta a gente pegar, vamos supor, isso daqui. Se não tivesse título, a gente não consegue saber do que é. São simplesmente números, né? O que é a parte da coluna? Aqui que ele coloca classes, né? Sobre o que se trata, né? Ele está separando elas. Que nem aqui ele está outubro, novembro, dezembro. Então as classes seria cada mês. Tá? É a que fica aqui no canto normalmente. E frequência, né, são os valores. Os valores para cada uma são separados, né, por classes. Então, basicamente é isso. Normalmente também tem fonte, de onde esses dados foram tirados. Se foi feita uma pesquisa, quem que fez, essas coisas. Há tabelas que apresentam a frequência de forma percentual, chamada de frequência relativa. Para encontrar esse valor, basta dividir a frequência absoluta pelo número total de elementos da amostra. Então, frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido pelo número total de elementos. Tranquila essa continha, né? Então, 7. Escolha um tema e faça uma pesquisa com seus colegas, monte uma tabela para organizar os dados e tire as conclusões a respeito deles. Essa é bem interessante, por quê? Porque a gente vai utilizar uma ferramenta que não sei se vocês já ouviram falar do Google Forms. Google Forms é uma ferramenta para você fazer pesquisas. Deixa eu tentar abrir aqui. Google Forms. Vamos ver. Eu vou tentar mostrar. Vocês vão pesquisar lá no Google Forms, né? E daí ele já cria lá para vocês essas planilhas, ó. Aqui tem um que eu fiz um bom tempo atrás. Você vai aqui do lado, ó, clica criar novo formulário e daí ele já aparece. Você já vai criando ele. Daí tem várias opções, né? Escolhas múltiplas, o que você coloca, né? Alternativas. Aí isso também fica como atividade, tá? Criar um formulário desses. Ó, escolha um tema e faça uma pesquisa com seus colegas. Então você escolhe um tema lá. Só que, ó, vamos supor, não adianta você pegar um tema assim, qual que é o nome dos cachorrinhos? Vou fazer essa pergunta. Dos seus cachorros, dos seus animais. Cada um vai ter o nome do seu animal. Então isso não gera dados estatísticos. O que gera dados estatísticos? Vocês lembram lá em cima, quando a gente analisa, por exemplo, uma população, a gente está analisando características em comum. Então a gente pode separar eles por características. Então, se eu fosse enviar isso para 10 pessoas,
um tanto delas, pelo menos, né, teriam que ter a mesma resposta. Para mim, pode dizer, sei lá, 20% das pessoas gostam disso, 30% gostam daquilo. Entenderam? Não são perguntas pessoais que cada um responde o que quer e depois você não consegue interpretar. Entenderam? Então, façam uma pergunta é, que, que consiga seja satisfatória para essa atividade, até que você consiga colher dados para você fazer uma análise estatística, ok? Aí monte uma tabela para organizar os dados e tire suas conclusões a respeito deles. Se quiserem, né, podem fazer em casa também ali com pai, mãe, irmão, fazer uma pergunta ali, vizinho ou mandar para algum colega, mas se quiserem utilizar lá o Forms também, tá? Podem utilizar. Aí vocês podem enviar o link pelo WhatsApp, né, um para o outro. Aí responde, depois vocês vão ver que legal, ele até monta isso dali já. Esse negócio de monta uma tabela para organizar os dados, o próprio Forms já começa a criar as tabelas e te dá as porcentagens de que gostam de tal coisa. É bem interessante, deem uma olhada lá pelo menos. A questão 8, utilizando novamente a tabela do exercício anterior, crie mais uma coluna e escreva os percentuais correspondentes a cada classe. Aqui vocês teriam que utilizar a regra de 3, né? Lembram lá da regra de 3? Vocês vão ter, sei lá, 10 pessoas. 5 pessoas, sei lá, gostaram de tal coisa. Então quer dizer que metade das pessoas gostou de determinada coisa lá que você tinha na sua pergunta. Ou seja, 50%. Então você só vai transformar em porcentagem. Aí aqui tem um desafio, tá? Esse desafio vocês também vão fazer. É bem interessante esse desafio. Usuários da internet com 18 anos de idade ou mais foram entrevistados sobre a utilização de 4 redes sociais. Eles foram divididos em grupos de faixa etária, e a porcentagem de utilização de cada rede social dentro de cada grupo pode ser vista na tabela a seguir. Legal. Beleza? Tem as tabelas bem separadinhas aqui por idades, cada rede social, né? Aí, sabe-se ainda que as porcentagens de usuários da internet com 18 anos de idade ou mais estão divididos conforme o gráfico abaixo. A porcentagem de usuários. Aí, dentre os usuários da internet com 18 anos de idade ou mais, qual é a porcentagem daqueles que têm 55 anos ou mais e que usam o LinkedIn? Tentem fazer essa, tá? É bem interessante para vocês pensarem bastante. Eu quero ver se alguém consegue fazer. Pois na aula, né, a gente pode resolver ela em grupo, mas tentem lá, ok? Então fica até a 8 de exercício para vocês resolverem e o desafio aqui, ok? Então, daí para essa prova, é esse o conteúdo, ok? Porque na próxima semana a gente já vai ter a prova. Então, tirem suas dúvidas na aula e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.